Escolhido, você sentiu isso. Aquele arrepio na alma que diz: a espera acabou. Por anos, eles tentaram de tudo para te destruir, usando mentiras, esquemas silenciosos e ataques covardes. Eles vieram com tamanha arrogância, acreditando que você era presa fácil e que conseguiriam apagar sua luz. Mas eu estou aqui hoje para te dar uma confirmação direta do alto. A festa deles terminou. Eles não conseguiram tirar sua vida, mas o universo acabou de entregar a fatura. O que está para ser revelado não é um simples acaso. É uma intervenção divina, um julgamento que dispensa tribunais humanos. Aqueles que cavaram sua cova estão prestes a escorregar nela. Sua missão agora é testemunhar a justiça. Você não precisou lutar, e agora você verá em detalhes como a soberba deles se tornou a prova mais irrefutável da sua inocência. Você vai entender agora como Deus está usando as próprias ações deles para virar o jogo instantaneamente, provando que você é intocável. Sua vindicação não é um desejo, é um decreto. Mas antes de mergulharmos nos detalhes de como a justiça chegou para eles, eu preciso que você declare essa verdade. Se esta palavra está te ativando e você sente essa virada de energia, curte este vídeo agora. É fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma confirmação profética. E o mais importante de tudo, a sua ativação energética precisa ser declarada em voz alta ao universo. Eu preciso de você no campo de batalha espiritual. Comente 77. Agora, declare 2 vezes se for preciso. 77. Use esse código para selar o seu pacto com a justiça divina e mostrar que você está pronto para receber toda a vitória que foi roubada de você. Não deixe para depois. Comente 77 e receba essa ativação. Eles tentaram apagar sua luz, mas o que você carrega não é uma velinha. É um incêndio sagrado, aceso por um propósito maior. Você suportou a fofoca, a traição e a inveja porque sua essência é feita de material divino, incombustível. Cada vez que tentaram te calar ou te diminuir, o fogo em você ficou mais forte. Você não precisou revidar ou lutar fisicamente. Seu brilho inabalável, a chama que se recusou a morrer, já era a sua resposta e o seu maior ato de poder. Pense bem, eles usaram todas as ferramentas carnais, mentiras, dinheiro, influência, para tentar dominar sua vida. Mas você, com sua simples permanência e resistência, provou que a autoridade sobre seu destino jamais esteve nas mãos deles. Você é soberano sobre a sua história. Enquanto eles cavavam a sua cova com arrogância, estavam, sem perceber, construindo o palco para a própria queda. Sua integridade forçada expôs a fragilidade do plano deles. A justiça divina já está em curso, mas o que a maioria não entende é que o veredito não se limita a algemas visíveis ou a sentenças terrenas. Existe um custo espiritual que é infinitamente mais alto do que qualquer multa ou cadeia. Eles pensaram que a punição seria apenas externa, mas e se o verdadeiro julgamento for a perda irreversível da conexão com a fonte, algo que eles nem sabiam que possuíam? Aonde vai parar o espírito que desafia o divino? A inveja nunca é um elogio disfarçado, ela é uma tentativa de assassinato espiritual. Você sentiu o peso das mentiras, dos esquemas silenciosos e de tudo o que fizeram para tentar apagar a sua luz. Eles não estavam apenas com ciúmes de algo material. Eles queriam destruir o seu destino porque sabiam que você era inquebrável. O fato de você ainda estar aqui, de pé e brilhando, prova uma coisa crucial. A sua força não é humana, é divina. Você sobreviveu à bala que nem sequer foi disparada, porque o seu propósito é blindado. E essa é a única verdade que importa. Enquanto eles estavam ocupados cavando sua cova, o universo estava registrando cada movimento de traição. Você não precisou revidar. Sua inocência falou mais alto. Veja bem,
A inveja deles foi a isca, mas a arrogância foi o anzol. Agora, a mesma energia que eles lançaram para te derrubar está voltando como um bumerangue espiritual que eles não conseguem desviar. Você não está buscando vingança. Você está apenas assistindo à lei cósmica se cumprir. Eles se enrolaram na própria teia. E o que está acontecendo agora não é coincidência. É a justiça divina dizendo que você é intocável. Eles pensaram que ao tentar assassinar seu destino, estavam encerrando a história. Mas eles não entenderam que o julgamento deles é, na verdade, a sua graduação. Seus inimigos falharam não por azar, mas porque você carrega uma marca que não pode ser falsificada. O que você está vendo no mundo físico, a queda deles, a exposição, é apenas a sombra de uma verdade muito maior que está se consolidando no reino invisível. Você não foi apenas salvo da destruição, você foi elevado. E agora que o universo testemunhou sua soberana sobrevivência, como ele vai recompensar publicamente a sua jornada? Você sentiu a vibração? A verdade sobre a justiça divina não é apenas informação. É uma frequência que o universo ativou dentro de você, quebrando o ciclo da invisibilidade. Agora, honre esta consciência recém-adquirida. Este é o momento de retribuir a energia que selou sua bênção e realinhamento de propósito. Seu Super Thanks é um portal de gratidão. Você pode enviar $100 ou o valor que sentir no coração. Não é sobre o montante, é sobre o gesto de reconhecimento espiritual. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem era o seu encontro marcado com o poder que defende o que é seu. Você não precisou levantar um dedo para provar que estava certo. Sua própria existência era a prova. Pense nisso. Você foi o espelho que, de repente, brilhou na escuridão que eles tentavam esconder. Eles não te atacaram porque você fez algo errado. Eles atacaram porque sua luz expôs a sujeira deles. Sua paz, em meio ao caos que eles criaram, se tornou a acusação mais forte. Essa quietude, essa resiliência inabalável forçou a máscara deles a cair. Eles achavam que estavam no controle, usando fofocas e armações para te apagar do mapa. Mas cada passo que eles davam para te derrubar, na verdade, estava apenas gravando o crime deles. Cada mentira que contaram se tornou uma prova no tribunal do universo, com a assinatura deles bem embaixo. O que eles chamavam de estratégia, Deus chamou de documentação. Você não os derrubou. Eles se enforcaram com a própria corda que usaram para tentar te amarrar. A justiça terrena pode demorar, mas a verdade divina é instantânea e está se manifestando agora. Você viu o que a sua presença revelou neles, a maldade, a inveja, a falha. Mas existe uma revelação ainda maior que está vindo. Não sobre quem eles são, mas sobre quem você realmente é. Se o seu sofrimento serviu para expor a prisão deles, chegou a hora de entender o verdadeiro peso da sua coroa. Espere um minuto. Se você chegou até este ponto do roteiro, não está aqui por acaso. Você foi convocado. Mas agora, a pergunta que importa é: qual é o seu nível de comprometimento? Você está apenas ouvindo a verdade ou está pronto para ativar a sua parte na virada? Justiça e manifestação andam lado a lado e o universo só move o que você está disposto a selar. O que estamos falando aqui é sobre o seu próximo nível de manifestação, onde a justiça de Deus encontra a sua abundância infinita. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, você precisa selar isso agora. Comente 77 aqui embaixo. Por que 77? Este é o código energético que significa que suas manifestações estão se cristalizando em forma. É a prova de que sua realidade interna está se harmonizando com seu potencial mais elevado. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber.
Se você está realmente comprometido com essa ativação de justiça e abundância, não fique em silêncio. Curta este vídeo agora mesmo para amplificar a frequência para todos os ungidos que precisam desta confirmação. E se você ainda não faz parte desta comunidade protegida, este é o momento de fazer seu voto de aliança. Pare o que está fazendo e se inscreva no canal. É o seu ato final de fé, confirmando que você está coberto pela justiça divina. Haja agora, porque o comprometimento é a chave que destranca o seu próximo nível. Eles vieram esperando que você gritasse, que perdesse o controle e se afogasse no caos que eles criaram. Mas você fez o impensável. Você escolheu a calma. Sua paz não foi um ato passivo, foi a sua estratégia de guerra mais poderosa. Enquanto eles gastavam toda a energia com fofocas e armações, você estava guardando a sua força para o seu propósito. Eles jogaram pedras para quebrar seu foco, mas cada ataque só serviu para polir e fortalecer o escudo da sua alma. Você não precisou descer ao nível deles, porque seu silêncio era mais barulhento e convincente do que todas as mentiras juntas. A sua resiliência não foi um acaso. Foi a prova de que você é intocável. Eles ficaram apavorados ao ver que você continuava de pé, abençoado e sorrindo, mesmo quando o mundo parecia desabar. O objetivo deles era te ver quebrar. E quando você se recusou a dar esse espetáculo, eles tropeçaram nas próprias armadilhas. A pressão que deveria esmagar você virou a força que os empurrou para o fundo do poço que eles mesmos cavaram. Você manteve a soberania do seu espírito e, com isso, provou que a verdadeira paz é o seu superpoder, inquebrável por qualquer força terrena. Você segurou a barra, manteve a calma, e agora a justiça está sendo servida com precisão. Mas o que você conquistou com essa integridade é muito maior do que a simples vindicação. Você não apenas assistirá à queda deles, você ganhará o entendimento sobre a lei que rege o universo. Eles pensaram que o preço da traição seria apenas a prisão terrena, mas o que eles realmente ativaram foi uma cobrança de juros espirituais. Se eles pagaram o preço máximo por violarem o sagrado, qual é o verdadeiro presente que você recebe por ter mantido sua alma limpa no meio da guerra? Você não precisou brigar. Quando a poeira subiu e a batalha começou, a primeira coisa que eles esperavam era a sua raiva. Eles queriam que você revidasse na mesma moeda, que você se sujasse na lama da retaliação. Mas você agiu de forma diferente. Você ficou em silêncio e deixou que a sua verdade gritasse. Sua inocência é o escudo mais forte que existe, mais poderoso do que qualquer plano de vingança que você pudesse arquitetar. Enquanto eles gastavam energia mentindo, a sua paz se tornou a prova inegável de que o problema nunca esteve com você. Eles acharam que sua quietude era sinal de medo, mas era pura soberania. Você não precisou mover uma peça, porque o julgamento já estava em curso no reino espiritual. As mentiras que eles contaram e as armadilhas que eles montaram se tornaram, sem que eles notassem, as evidências perfeitas contra eles mesmos. Eles ficaram tão cegos pela arrogância de tentar te derrubar que esqueceram que Deus estava observando e coletando todos os recibos. Você se recusou a lutar, e essa recusa é exatamente o que está garantindo a justiça final que está chegando agora. Lembre-se, o que está acontecendo agora não é apenas karma, é uma lei cósmica se ajustando. Eles tocaram em algo sagrado, algo que não lhes pertencia, pensando que poderiam manipular o plano divino. O peso da sua pureza não só os expôs, mas ativou um mecanismo de correção que eles jamais poderão desativar. Você verá a verdade se revelar de formas que farão você questionar tudo o que você achava que sabia sobre poder e destino, pois a queda deles é apenas a abertura do livro que revela quem, de fato, tem a chave de todo o poder. Você provavelmente sentiu na pele o peso daquele subtítulo, porque ele fala de uma verdade que muita gente ignora.
Você não está jogando sozinho. Enquanto eles achavam que estavam tramando no escuro, seguros e invisíveis, você estava sob a lente de aumento de uma força que não precisa de câmeras ou testemunhas. Cada palavra dita, cada plano feito e cada maldade executada contra você foi registrada. Eles operavam na ilusão de que a ausência de consequências imediatas era igual à impunidade. Mas esse é o erro clássico de quem confunde a paciência de Deus com a sua ausência. Sua dor não foi ignorada, ela se tornou prova. O que eles chamavam de estratégia, na verdade, era apenas a arrogância deles assinando a própria confissão. Pense bem. Tudo que foi feito para te calar e te destruir, na verdade, só serviu para destacar o quanto você é protegido e o quanto eles estavam desesperados. Você não precisou brigar ou se rebaixar ao nível deles. Sua simples sobrevivência, sua paz inabalável no meio da confusão, já eram um grito de vitória. Você era o teste. E ao tentar te anular, eles falharam espetacularmente, cavando o buraco que, hoje, estão caindo. Essa vigilância celestial não é sobre castigo, mas sobre a restauração da ordem. E isso é crucial para você entender. Eles quebraram leis que regem o universo, pensando que poderiam manipular o sagrado para obter controle carnal. Mas a fatura chegou. E o preço é a própria liberdade deles. Agora que a justiça começou a se manifestar, não como vingança sua, mas como lei divina, você precisa saber o que a verdade exposta sobre eles realmente significa para a sua ascensão. Você consegue imaginar o poder que é ter o céu advogando o seu caso e como essa prova absoluta de sua inocência está prestes a reescrever o seu futuro? Eles cavaram um buraco para você, mas esqueceram que a lei universal sempre devolve o que foi enviado. Essa armadilha que eles montaram, cheia de mentiras e esquemas, não era para te prender. Era o manual de instruções para a própria queda deles. Você não precisou mover uma palha para se defender, porque a sua integridade se tornou o maior grito de guerra. Enquanto eles gastavam energia tentando te apagar, o divino estava apenas anotando, transformando cada ataque em evidência. Entenda isso. O laço que eles fizeram pensando que você tropeçaria, agora está apertando o pescoço da própria arrogância deles. Eles pensaram que estavam lutando com você, mas estavam desafiando a força que te sustenta. Você foi o teste que eles falharam miseravelmente. Colocaram toda a sua confiança na manipulação e na fofoca, achando que a justiça terrena era o limite. Mas eles ignoraram o tribunal, onde não se aceita suborno nem advogado de defesa, aquele que opera com a verdade absoluta. A sua resiliência, o fato de você ter se mantido de pé no meio do caos, expôs a maldade deles de uma forma que nenhuma denúncia formal conseguiria. Sua paz, no meio da tempestade que criaram, revelou que eles eram os desesperados. Agora, o medo mudou de lado. O castigo não vem da sua mão, mas do retorno inevitável de tudo que foi semeado. A ironia final é que a chave da sua prisão estava sempre nas suas mãos, mas eles estavam muito cegos pela inveja para ver. A trama deles não te destruiu, ela te blindou, não te silenciou, ela te deu uma plataforma de verdade que não pode ser derrubada. Eles tentaram apagar o seu futuro, mas apenas garantiram o colapso do deles. Agora que o palco está montado e a cortina está se abrindo sobre a exposição inevitável, você precisa entender o que acontece quando a balança da justiça pende definitivamente. Qual é a única coisa que eles não podem roubar de você, mesmo na prisão, e que garantirá a sua total e irreversível vitória? Você ouviu bem. As alianças secretas delas acabam de perder a validade. Eles achavam que os acordos feitos nas sombras, as manipulações e os pactos secretos eram uma garantia de que ficariam impunes.
Usaram todos os recursos ocultos e todas as mãos secretas para tentar te paralisar. Mas o que eles assinaram no escuro não tinha cláusula de proteção contra a luz divina. O poder que pensaram ter, emprestado de fontes que não se sustentam, acaba de receber um aviso de despejo. A validade dessas conspirações sumiu, e agora o único destino que resta a eles é a exposição. Você não precisou revidar ou descer ao nível deles para que isso acontecesse. Sua simples integridade e a cobertura que você tem foram o martelo que quebrou esses pactos. Eles cometeram um erro fatal, acharam que estavam lutando contra uma pessoa comum, mas você é território sagrado e o seu valor não está à venda. A arrogância deles foi tão grande que não perceberam que o próprio orgulho estava registrando todas as provas contra eles. Agora que o escudo secreto falhou, não há onde correr. É verdade, é um tsunami. E você está seguro, observando a maré baixar e revelar toda a podridão que estava escondida. A grande questão, agora que suas armaduras caíram e a sentença está pronta, não é se a justiça virá, mas sim qual será o formato dessa cobrança. Eles perderam o direito de serem representados e de negociar, estando espiritualmente falidos. Mas há um detalhe que a própria lei cósmica exige que você saiba. O que acontece quando a punição que era para ser lenta e gradual se manifesta na sua realidade de forma tão instantânea que a própria terra debaixo dos pés deles começa a engolir tudo? Eles riram da sua fé, certo? Chamaram você de ingênuo por acreditar que o bem venceria. Enquanto eles armavam planos nas sombras, usando o cinismo como escudo e a fofoca como arma, você apenas se agarrou à sua verdade, mesmo quando parecia loucura. Você não precisou revidar ou se rebaixar ao nível deles. Você simplesmente permaneceu de pé. E essa postura inabalável foi a força que desarmou todo o exército de ataques. Porque o que eles não entenderam é que sua fé não era uma fraqueza. Era sua armadura indestrutível, forjada no fogo que eles mesmos acenderam. Agora, observe o cenário mudar. As mesmas pessoas que tentaram te anular estão vendo a verdade vir à tona de formas que nem mesmo você esperava. Os alicerces que eles pensavam ser sólidos estão ruindo. Onde antes havia arrogância e escárnio, agora existe um medo silencioso e a nítida sensação de que algo muito maior está em jogo. Não foi você quem levantou a mão contra eles. Foi o seu propósito, a sua missão, que se tornou tão grande que a escuridão não conseguiu mais contê-lo. Eles estão se afogando no próprio pântano de mentiras que criaram para te prender. É poético. Aqueles que zombavam de você por ter uma conexão divina, agora estão implorando pela mesma misericórdia que um dia negaram. Eles descobriram, tarde demais, que não estavam lutando contra você, mas contra a força que te sustentava. O jogo acabou. E as regras foram ditadas por uma justiça que não aceita suborno ou barganha. Se a sua resiliência já provou o quão forte você é, prepare-se, pois o próximo passo é descobrir o verdadeiro significado de ser inviolável. Eles atiraram em você com mentiras, fofocas e manipulações, pensando que você era um alvo fácil. Mas o que eles não entenderam é que cada flecha que saiu da mão deles tinha um código de retorno. Você não precisou levantar a voz nem lutar, porque a sua proteção é maior do que qualquer feitiçaria que eles pudessem evocar. As armas deles não te derrubaram. Elas apenas serviram para documentar a maldade deles. Agora, veja a virada de jogo. Você está assistindo de camarote enquanto a lei divina faz o trabalho pesado. As armadilhas que eles cavaram para a sua vida não foram fundo o suficiente. Elas são agora os buracos onde eles mesmos estão escorregando. Toda a energia ruim que eles enviaram está voltando como um tsunami, atingindo exatamente a fonte que a gerou. A justiça não está chegando devagar. Ela está sendo entregue com juros e no endereço deles.
O maior testemunho não é que eles caíram, mas sim o que a queda deles prova sobre você. Eles usaram suas piores táticas de escuridão, mas você resistiu com algo que não pode ser comprado ou roubado: a sua fé e a sua cobertura. Se o campo de batalha deles já está em ruínas e a justiça se manifestou, qual é a única coisa que você precisa fazer agora para reivindicar o território que a sua vitória desbloqueou? Você está testemunhando o xeque-mate da soberania. Eles cavaram seu poço, mas esqueceram que a lei da semeadura não se curva a advogados carnais. O subtítulo "As mãos que cavaram sua cova estão sendo algemadas agora" é mais que um aviso. É a manchete da sua libertação. O inimigo achou que estava te eliminando, mas estava apenas preenchendo o dossiê da própria condenação. Enquanto eles tramavam no escuro, você estava sob a lente da justiça divina. Isso não é vingança, é a ordem natural sendo restaurada. Você não precisou revidar, porque sua inocência gritou mais alto que qualquer calúnia, e essa verdade é o que está apertando as algemas invisíveis ao redor daqueles que tentaram te calar. Pense bem, toda mentira que eles espalharam, cada cilada que montaram, virou evidência irrefutável contra eles mesmos. Você não precisou caçá-los, a própria arrogância deles os entregou. A prisão que está se materializando não é apenas física para alguns, mas é definitiva no reino espiritual, onde não há fiança ou perdão por tocar no ungido. Eles usaram energia, tempo e recursos para te destruir, e agora essa mesma energia está voltando para cobrar a dívida com juros altíssimos. O universo está limpando a sujeira que fizeram na sua vida, e você é a prova viva de que quem tenta apagar uma estrela divina acaba apenas queimando o próprio dedo. Este momento não é sobre comemorar a queda deles, mas sobre entender a magnitude do seu próprio valor. Você foi o teste de integridade que eles falharam. A verdade que está sendo revelada agora é pesada, mas ainda falta a parte mais surpreendente. Se você acha que viu a inversão de jogo, prepare-se, pois existe um nível de justiça que só Deus pode entregar, e Ele está prestes a mostrar como Ele transforma a sua aprovação no seu mais poderoso testemunho de vitória. O que, afinal, acontecerá quando a própria essência deles for confrontada com o fracasso total e inegável do plano que juraram que daria certo? Eles vieram para te parar, mas o que eles não sabiam é que você estava coletando combustível. Cada mentira e armadilha não te derrubou, apenas fortaleceu suas bases. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você o usou como propulsor. Eles te jogaram na fogueira esperando cinzas, mas você saiu de lá como ouro puro. O ódio deles não foi um freio, foi o empurrão divino para a sua grande promoção. Sua ascensão veio diretamente da energia que eles investiram na sua queda. Você não precisou revidar ou se defender. Enquanto eles armavam o circo, você manteve sua paz, e essa calma foi a prova irrefutável de sua cobertura divina. Sua serenidade no caos desmascarou a maldade deles para todos verem. Você escolheu o silêncio e a fé, e isso fez a verdade gritar mais alto. A tentativa de te destruir só serviu para iluminar seu propósito e expor a verdadeira face de quem te atacava. Eles gastaram anos da vida deles tentando te atrasar, mas falharam. A justiça divina não é lenta, é perfeitamente precisa. O que eles viram como vitória foi apenas o tempo que Deus lhes deu para cavar o próprio buraco. Eles achavam que estavam no controle, usando táticas terrenas para te ferir. Mas como eles reagirão quando o juiz não for um humano, e sim o próprio dono do tempo, que está pronto para cobrar cada segundo que eles tentaram roubar da sua vida? Você precisa entender o peso da sua sobrevivência. Não é sorte. É prova. Eles tentaram apagar você como se fosse um rascunho,
usando mentiras, ataques silenciosos, e fizeram o impossível para assassinar seu nome e seu espírito. Mas veja bem, você está aqui. Seu fôlego hoje é o depoimento que derruba o caso deles. Cada cicatriz que você carrega não é marca de derrota, mas sim medalha de honra. É a prova viva de que a proteção que te cobre é ímpar, inquebrável, e que eles pensaram que te controlavam, quando na verdade estavam apenas construindo um dossiê contra si mesmos. Pare de olhar para trás e se ver como vítima. Você foi o teste e eles falharam miseravelmente. Enquanto gastavam energia tramando sua queda, você estava sendo blindado. Sua perseverança expôs a maldade deles e a sua paz inabalável no meio do furacão mostrou ao mundo que eles eram os verdadeiros mentirosos. Você não precisou revidar ou se explicar. Sua simples permanência aqui, de pé e respirando, é a declaração de culpa que o juiz divino precisava. Eles assinaram a própria sentença no momento em que acharam que podiam tocar em algo sagrado. Agora o cenário mudou completamente. A sobrevivência é seu atestado de inocência e o silêncio de Deus foi apenas a preparação para o veredicto final. Eles pensaram que se safariam de tudo, mas o tribunal divino tem uma forma única de aplicar a justiça que transcende cadeias terrestres. Estamos falando da dissolução completa do poder que eles pensaram ter sobre você. A questão não é se a sentença vai ser cumprida, mas sim como o universo pode desmantelar uma mentira construída por anos em apenas um instante. O que está acontecendo com quem tentou te derrubar não é apenas o universo devolvendo. É muito mais sério do que isso. Você está testemunhando a correção profética de Deus em ação. E ele não está aqui para dar pequenos avisos. Ele está aqui para restaurar a ordem divina. Eles pensaram que podiam te destruir em segredo com mentiras e ataques, mas o Altíssimo estava gravando cada passo. Você não precisou revidar ou lutar, porque o seu silêncio foi a prova que ele precisava. A queda deles não é acidental, é uma sentença pública sendo executada para que todos saibam quem você realmente é. Você foi o teste que eles falharam miseravelmente, enquanto eles te perseguiam, tentando te derrubar com fofocas e manipulações. Eles estavam, na verdade, assinando a própria confissão de culpa diante do tribunal celestial. Você não foi apenas poupado. Você foi promovido através do fogo que eles acenderam. O que eles tentaram usar para te enterrar se transformou em fertilizante para o seu crescimento. Você é a prova viva de que a justiça de Deus não dorme, não se vende e não aceita suborno. Agora que a exposição deles está completa e a justiça divina está sendo servida no plano físico, você precisa entender o significado disso para o seu futuro. A vingança é de Deus, mas o legado que surge dessa correção é inteiramente seu. Você está livre de prisões espirituais, mas a sua soberania recém-adquirida exige uma nova postura. Se a queda deles foi a correção, qual é então a sua próxima grande comissão divina, a que define o que acontece agora que o campo de batalha está limpo? Você não é um sobrevivente que apenas escapou. Você é o juiz final que, por sua soberania e resistência, permitiu que a justiça divina fosse manifestada. Eles tentaram apagar você, diminuir sua luz e te rotular como o problema. Mas o ato de permanecer firme, de não se rebaixar ao nível deles, foi seu verdadeiro ato de autoridade. Entenda, a razão pela qual o castigo chegou não foi sua vingança, mas a sua inocência. Você não precisou mover um dedo para lutar. Seu testemunho de paz no meio do caos foi o martelo que bateu na mesa celestial. O seu silêncio estratégico, a sua recusa em retaliar com as mesmas armas baixas, não foi sinal de fraqueza. Foi o reconhecimento de que você estava sob uma cobertura superior, onde a lei é perfeita. Eles erraram ao achar que estavam lutando contra uma pessoa comum. Eles estavam lutando contra a prova viva de que a justiça de Deus não falha.
Cada mentira que eles contaram, cada armadilha que montaram, virou uma confissão gravada. Você não foi o alvo. Você foi a evidência divina necessária para que o sistema deles desmoronasse. Agora pare e sinta isso. A força que virou o jogo não veio de um plano complexo, mas do simples fato de você ser quem Deus te fez para ser. Você é o trono, porque a verdade que você incorpora é a própria base da condenação deles. Eles estão colhendo o que plantaram, e a sua colheita está apenas começando a mostrar o brilho da vitória. Mas o que acontece quando o seu brilho é tão intenso que ele começa a acender as pontas soltas da sua própria história? Você está pronto para ver como a sua ascensão está diretamente ligada à libertação de tudo o que ainda te aprisiona? Você ouviu a verdade. A armadilha que fizeram para você se transformou no julgamento deles. Saiba que sua vitória não é apenas ter sobrevivido, mas ver a justiça divina transformar a cova que cavaram para você na plataforma da sua ascensão. Receba isso profeticamente. A forca que eles levantaram está agora sendo usada contra eles, e a sua liberdade é um testemunho de que Deus virou o jogo. Esta é a sua virada final. Se esta mensagem selou a sua certeza, eu te convido a selar sua vitória agora. Deixe o seu curtir para que esta verdade alcance mais pessoas e se inscreva no canal se você ainda não faz parte desta comunidade de vencedores. O mais importante, comente o código 77 para declarar que sua vitória está selada e que o inimigo caiu na própria armadilha. Por fim, compartilhe este vídeo com quem precisa saber que a justiça de Deus chegou.